Olá, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem vinda da parte de Deus, que se encontra no livro de João, no capítulo 14, no versículo 3. E o título da mensagem, A Nossa Maior Esperança. Vamos abrir a Bíblia em João 14, 3. Diz o seguinte, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bem. Ao lermos aqui nesse versículo de João 14, verso 3, encontramos aqui uma promessa. Promessa essa que para nós é a nossa maior esperança. Esperança essa, a volta de Jesus. Aqui o Senhor Jesus está confirmando uma promessa para todos nós. Ele falou que onde Ele esteja, que nós também possamos estar com Ele. E essa foi a promessa em que Ele fez. A maior esperança de todos nós é a volta de Jesus. E se falando da volta de Jesus, muitas pessoas questionam se realmente Ele vai voltar e como será a sua volta. Embora a Bíblia não detalhe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas ela dá apenas sinais. Sinais esses que, quando analisamos, vemos que tudo o que o Senhor Jesus profetizou está acontecendo. Eu quero chamar a atenção para o livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 em diante. Este capítulo é um capítulo onde contém inúmeras profecias de Jesus, em que ele profetizou, e estão acontecendo muitas das coisas que ele profetizou. Algumas coisas ainda não estão acontecendo, mas irá acontecer, porque nada do que o Senhor falou vai deixar de se cumprir. Tudo vai se cumprir. E eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 1 de Mateus 24, onde diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então veja só, o Senhor ia saindo do templo, e ali os seus discípulos começaram a conversar uns com os outros ali a respeito do templo, da construção. Eles ficaram ali maravilhados com aquela construção daquele templo. E quando vamos para o versículo 2, diz o seguinte: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então veja só, no momento em que os discípulos estavam ali comentando sobre o templo, de como o templo era bonito, a sua construção ali, e comentando uns com os outros ali, Jesus ele responde: Olha, vocês não vê tudo isso? Em verdade eu te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubado. Eu imagino que não se passara na mente dos discípulos quando o Senhor falou aquilo, em que o templo ia ser destruído. E no versículo 3, acompanhamos o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então veja só, os discípulos ali, quando o Senhor falou que o templo ia ser destruído, eles ficaram pensando na mente o que seria aquilo que viria a acontecer. Só que eles não quiseram perguntar ali na meio à multidão, porque lá no templo estava uma multidão de pessoas. Então eles esperaram um lugar oportuno, um momento certo para que eles o interrogassem a Jesus. E diz a Bíblia que lá no Monte das Oliveiras eles chegaram a Jesus e foram ter com ele um diálogo, onde eles perguntaram para que o Senhor dissesse
o que sinal seria, o que haveria de acontecer para a vinda dele e a consumação do século. E olha só a resposta de Jesus em relação à pergunta dos discípulos. No versículo 4, diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Aqui vemos a primeira resposta de Jesus dada aos discípulos quando eles perguntaram em relação da vinda de Jesus. E ela advertiu: olha, tenham cuidado porque vocês vão ser enganados. Muitos vão enganar vocês. E eu já estou avisando a vocês para que vocês não se enganem quando isso acontecer. Para que vocês lembrem do que eu falei para vocês hoje. De que vocês seriam enganados. E diz o versículo 5 o seguinte: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Olha só, o Senhor disse que muitos viriam no nome dele e que iam enganar a muitos dos discípulos. E quando vamos para o versículo 6, ele diz: olha, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então veja só, o Senhor disse: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, porém não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. Não é o fim. Já no versículo 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só, aqui vemos alguns sinais que Cristo está falando para os discípulos. Sinais esses que muitos deles a gente já vê acontecendo na sociedade. A fome, terremoto, sem falar nas doenças. Quando vamos para Lucas 21:11, lá fala o seguinte, que haveria pestes. Ou seja, pestes são doenças. E aqui vemos o cumprimento dessa profecia. Ele falou que a fome está em grande escala na humanidade. E vemos a fome assolando a humanidade. Vemos as doenças, terremotos. É só ligar o noticiário que a gente vê. Tudo isso que o Senhor falou em Mateus 24, a gente está vendo acontecer. E eu pergunto, isso é ou não é os sinais evidenciando que Jesus está voltando para salvar a humanidade, para levar os seus? A Bíblia é clara em afirmar. Tudo isso são os sinais anunciando a volta de Jesus. E agora eu quero enfatizar o seguinte sobre a volta de Jesus. Algumas pessoas não creem que Jesus vai voltar. Outros creem que ele vai voltar. Agora eu pergunto, como será essa volta? Será se todos vão ver a volta de Jesus? Ou somente um grupo de pessoas? E quando vamos para Mateus, no capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então veja só, o Senhor aqui ele fez uma comparação, pegou um elemento da natureza, um relâmpago, e ele diz: olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando observamos quando está o tempo para chover, logo um relâmpago abre, ele nasce de uma ponta de um lado da terra e vai para outra. E todos veem. Assim também é a volta de Jesus. E diz mais, o verso 30 enfatiza o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Veja só, Mateus 24:30 fala que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. A mesma coisa, falando desse assunto, Apocalipse 1:7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que traspassaram o Salvador verão o Senhor voltando com poder e muita glória. E aqui, irmãos e amigos que estão me ouvindo nesse momento, aqui vemos que não há nada de secreto. Algumas pessoas acreditam que o Senhor vem apenas para os seus, para um grupo de pessoas. Só que a Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia mostra que todo olho verá. E diz mais se tratando da volta de Jesus. Diz que vai ser igual nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, quando Deus mandou para que Noé advertisse o povo, construindo a arca, porque naquela época Deus ia fazer chover, ia vir um dilúvio que ia destruir a humanidade. Então Noé começou a anunciar ali o fim daquela humanidade naquela época, para aquele tempo, aquela mensagem presente foi que vinha o dilúvio. Então Noé começou a anunciar que ia chover e que ia inundar a terra. E o povo ali começou a zombar de Noé, duvidando do que Noé falava. E diz a Bíblia que Noé continuou ali, construindo a arca e ao mesmo tempo advertindo o povo para que o povo se salvasse. E diz a Bíblia que o povo nem conta de Noé fazia, caçoava dele. E o Senhor também lhe disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Hoje não é diferente. Quando falamos de Jesus, que ele vai voltar, as pessoas não acreditam. As pessoas começam a zombar de quando nós falamos da volta de Jesus. Muitos falam, isso é um mito, é uma fábula. Ele não vai voltar. Só que Jesus ele fez a promessa. E a promessa que ele fez, ela não vai cair por terra. Como eu li em João 14:3, o Senhor disse que voltaria para buscar os seus, para que onde ele estivesse, estejásemos nós também. Então essa é a promessa que Jesus fez. Mas quando se fala que o Senhor vai voltar, muitas pessoas hoje não querem dar ouvido. Muitos querem levar uma vida como bem entendem que acham que deve viver. Só que não é assim. Assim como no tempo de Noé aconteceu, em que quando Deus mandou que Noé entrasse na arca com toda a sua família, Noé entrou. Então ali a arca foi fechada, apenas com Noé e sua família. E quando o povo perceberam a gravidade da situação, tentaram entrar na arca, mas porém era tarde demais. Naquele momento ali, a porta da graça para aquela geração tinha se fechado por ocasião daquela arca que estava aberta para salvar todos, para que todos entrassem, todos não quiseram entrar. E quando fechou-se a porta daquela arca, ali acabou para eles a chance de salvar-se. A mesma coisa é hoje também, nos dias de hoje. Hoje a porta da graça está aberta para todos, para que todos o aceitem a Jesus e se salvem, para que todos recebam a mensagem de advertência e aceitem o Salvador. Porém, as pessoas não querem viver em festas, em bebedeiras, em orgias, em prostituição. E eu quero te dizer, nesta tarde, que quando a porta da graça se fechar,
Não vai haver mais nenhuma oportunidade de salvação para as pessoas. As pessoas não vão ter mais acesso à salvação, porque a porta da graça se fechou. Diz a Bíblia que eles vão ranger os dentes, vão se lamentar. Agora pensa aí. Eles vão ver o Senhor voltando, eles vão ficar entristecidos, vão ficar apavorados, vão se lamentar de pensar que tiveram a chance de estar ao lado dos salvos e não vão estar. Diz a Bíblia que muitos dos ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não deram crédito à mensagem de advertência para que se salvassem, eles vão clamar às rochas para que escondam eles da face do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, quando Ele vier com o poder e sua glória. Eles não vão suportar a glória do Filho do Homem. Vão clamar aos montes para que o escondam da presença de Jesus. Eles vão desejar a morte para se esconder de Jesus, mas a morte não vai estar mais para esconder eles da presença de Jesus. Por quê? Porque a porta da graça se fechou. E quando a porta da graça se fechar, aí vai se cumprir aquela palavra, que o injusto continue na sua justiça, que o pecador continue no seu pecado, e que o justo continue praticando a justiça. Porque aí não tem mais outra chance de salvação. Eu fico imaginando, olhando para as pessoas hoje, quando você vai entregar um folheto bíblico, um folheto da palavra de Deus, um folheto que muitas das vezes algumas pessoas, através de um folheto, entregam as suas vidas a Jesus. E muitas pessoas o rejeitam. Ali estão rejeitando a salvação. Assim como aqueles homens que traspassaram o Salvador, eles vão ver o Senhor voltando. Vai passar como que um filme na mente deles. Tudo que Jesus fez quando estava vivo, quando estava na terra. A sua simplicidade, a sua humildade, as suas palavras de carinho. Eles tiveram a chance de aceitar e não aceitaram. A mesma coisa também é hoje, nos dias de hoje. As pessoas vão lembrar, quando verem Jesus voltando com poder e glória, vão lembrar que tiveram a oportunidade. Quantos folhetos não foram entregues nas suas portas para que eles aprendessem de Jesus, para que eles se salvassem e não quiseram? E a Bíblia fala, meus irmãos e amigos que aqui escutam esta mensagem, que muitos vão se lamentar. Que quando o Senhor der a voz de boas-vindas para os salvos, vinde bendito de meu Pai, que possui por herança a terra que está prometida é a fundação do mundo. Aqueles que vão ouvir o Senhor dando as boas-vindas para os salvos, vão se lamentar quando Ele disser: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que dura palavra vai ser para aquelas pessoas que não aceitaram o Salvador. E eu quero dizer que a nossa maior esperança é a volta de Jesus. Porque quando Ele voltar, nós que permanecermos fiéis, iremos para onde o Senhor está, morar com Ele lá no céu. E eu fico meditando naquelas pessoas que vão ouvir a dura palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Imagino como eles vão ficar. Eles vão ficar tão tristes, tão angustiados, de pensar que tiveram a oportunidade de salvação, tiveram a oportunidade de estar com Jesus, de morar nas mansões celestiais, mas não quiseram, porque escolheram o caminho largo, o caminho espaçoso que leva para a perdição. E o Senhor falou: olha, entrai pela porta, porque larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição.
Quando o Senhor falou assim, entrai pela porta estreita, Ele estava dizendo, olha, vocês têm que escolher o caminho estreito, que é o caminho que leva para a salvação. O caminho largo leva para a perdição. E muitos estão trilhando esse caminho largo. E quando o Senhor voltar, porque Ele prometeu que vai voltar, essa é a nossa esperança, de que Ele vai voltar. Quando Ele voltar, aqueles que estiverem no caminho largo, infelizmente, esses vão ter uma triste sentença, que será o lago de fogo. Para que eu e você não esteja sentenciado a esse lago de fogo, precisamos estar no caminho estreito, que é Jesus. Precisamos nos firmar cada dia mais nas promessas que Jesus fez. E na maior promessa que Ele fez foi a de que Ele vai voltar para nos buscar. E possamos nos firmar nessa grande esperança, a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Porque só assim estaremos seguros quando Ele voltar. Enquanto estamos aqui, temos que viver cada dia em santidade, em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos, para que quando o Senhor voltar, acharmos nós irrepreensíveis, sem mácula, e então Ele nos leva para as mansões celestiais, para onde Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Mas para que possamos ir para esse lugar onde o Senhor preparou, temos que viver aqui na terra em santidade. Temos que viver aqui em novidade de vida. Porque se não vivemos aqui em santidade, quando o Senhor vier, nos apanhará em falta. E essa não é a vontade de Deus, nos achar em falta. A vontade de Deus é que Ele nos ache irrepreensíveis, sem mácula, sem pecado. Hoje a salvação está aberta para todos. Jesus anunciou que vai voltar, mas Ele quer salvar todos. Porém, infelizmente, muitas pessoas não aceitam, não querem aceitar a Jesus e nem querem acreditar na sua volta, na sua vinda à terra para buscar os seus. Eu quero te dizer que o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Os sinais estão aí. Todo dia vemos os sinais se cumprindo. É fome, terremoto, doenças. E tudo isso o Senhor profetizou. Isso seriam os sinais que antecederiam a sua volta. Quando a gente visse esses sinais acontecendo, a gente se preparasse, porque o Senhor está vindo. Espiritualmente falando, eu ouço os passos do Salvador, vindo para buscar o seu povo. Aqueles que não compreendem, não entendem os sinais, não entendem nada, mas aqueles que procuram diligentemente estudar a palavra de Deus e pôr em prática, eles sabem que está próximo a volta de Jesus. Eles sabem que está próximo a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus para dar fim a esse sofrimento que está acontecendo na terra. Infelizmente, nem todos querem receber essa esperança. Muitos querem viver de acordo com o que o seu coração deseja. E isso não é correto aos olhos de Deus. Tem que haver uma renúncia do eu. Temos que renunciar a esse mundo para receber a nossa esperança, a nossa maior esperança, que é Jesus.
Jesus, irmãos e amigos, Ele quer salvar todos. Hoje, a salvação está aberta para todos. A salvação está aberta hoje para o cachaceiro, para o fumante, para o feiticeiro, para todos aqueles que praticam a mentira, aqueles que praticam a prostituição. A salvação está aberta para todos hoje. Hoje é o dia de nos prepararmos para receber a grande esperança. A salvação está aberta para qualquer pessoa que esteja em um mundo cheio de pecado. Por mais pecado que ele tenha, a salvação está aberta para essa pessoa. E quando ela aceita e confia e pratica o que a palavra de Deus pede, ela está apta para receber a maior esperança, que é Jesus Cristo. Se esse é o teu desejo, que você possa meditar cada dia na volta de Jesus e se firmar na grande esperança que é Jesus. E quando ele vier, tudo isso que está acontecendo hoje terá um fim. Não mais vai existir pecado nem pecador. Porque quando a maior esperança vier, é tudo transformado. Que privilégio ir lá para o céu, onde o Senhor está, passar durante lá 1000 anos no céu com Jesus, com os anjos, ouvindo Jesus contar a sua história, contar o plano da salvação que ele fez para salvar a humanidade. Que privilégio! Se esse é o teu desejo, de estar com o Senhor lá no céu, comece a partir de hoje a praticar a palavra de Deus, a aceitá-la e dar a mensagem de advertência ao mundo, para que mais pessoas se salvem, para que mais pessoas conheçam a respeito de Jesus e para que mais pessoas compreendam a sua volta e como ela vai ser. E o mais importante, que se salvem de acordo com a palavra de Deus. Hoje é o teu dia, o dia da tua salvação. Está muito perto do retorno de Jesus. A nossa maior esperança está próximo. E a cada dia se aproxima cada vez mais o retorno glorioso de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo venha irradiar cada coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, para que eles aceitem a Jesus, eles renunciem a esse mundo de pecado e eles se firmem na promessa de Jesus, na promessa que ele vai voltar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.